O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor, no Evangelho, diz que Ele veio para cumprir o Antigo Testamento. Então, nosso Senhor, que realiza todo aquele projeto do Antigo Testamento, todo o sonho que o povo tinha, nosso Senhor, Ele dá pleno cumprimento a isso. Ou seja, Ele realmente coloca em prática, em ações concretas. É isso que nosso Senhor está querendo dizer, quando Ele diz que cumpriu aquilo que era o passado, a lei, os profetas, né? As profecias de mais de 600, 700 anos antes de nosso Senhor, Ele cumpriu isto. E aqui nosso Senhor, então, Ele diz a seus discípulos para viverem realmente a vocação que eles foram chamados. Ou seja, de colocar em prática o reino de Deus, de vivenciar isto com ações concretas. Por isso nosso Senhor insiste nessas duas palavras, praticar e ensinar. Ou seja, dar testemunho, né, vivenciar isto na sua própria vida e depois ensinar para outra pessoa, para que a outra pessoa também tenha esta possibilidade de fazer este encontro com Deus e modificar a sua própria vida. Então, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino de Deus. Quem entendeu muito bem isto, claro, foi Santo Antônio, né, que conseguiu realmente colocar em prática esta vivência do reino de Deus. Se nós olharmos a vida de Santo Antônio, vamos percebendo estas ações da vivência do reino de Deus. Tudo aquilo que ele colocava na sua vida, a sua oração, as suas penitências, a sua convivência com as outras pessoas, o seu viver no convento e depois o seu ensinamento, ou seja, aquilo que ele pregava, aquilo que ele falava para as outras pessoas viverem, era aquilo que ele antes havia experimentado em si próprio. Então, Santo Antônio conseguiu vivenciar não apenas a prática, mas o ensinamento. Nosso seráfico pai São Francisco percebeu muito bem isto, já quando conheceu Santo Antônio lá em Assis, quando a primeira vez estavam reunidos num capítulo chamado Capítulo das Esteiras, e os dois se encontraram, e São Francisco então já conseguiu vislumbrar em Santo Antônio esta prática e este ensinamento. Depois, mais tarde, ele escreve um pequeno bilhete a Santo Antônio para que ele possa dar aulas de teologia para os frades. E ele escreve, São Francisco escreve a Santo Antônio: seja o professor das aulas de teologia para os frades, mas que isso não sobreponha o espírito de oração e de devoção. E é isto mesmo que Santo Antônio vivenciou. Não apenas com sua prática, mas com seu ensinamento.
E ele ensinou isso para os frades, a maneira correta do estudo da Sagrada Escritura, da Sagrada Teologia, deste encontro, né, da ciência com Deus, e assim poder fazer este aprofundamento na Sagrada Escritura. E este ensinamento que ele fez aos frades, tanto nas universidades, seja na Itália, ou nas universidades na França, ou em qualquer outro lugar que ele tenha dado essas aulas, ele sempre tinha antes o seu testemunho, tinha antes a sua prática, a sua vivência, o seu encontro pessoal com nosso Senhor. Então, à medida que nós olhamos para essa luz verdadeira que brilha por trás de Santo Antônio, nós vamos encontrar esta prática, esta vivência, esse testemunho. Por isso que nós, durante esses dias da trezena de Santo Antônio, nos preparando para a festa de Santo Antônio, aprofundamos justamente sobre esta temática, a luz que ardia no interior de Santo Antônio. E essa luz que brilhava no interior de Santo Antônio é uma luz para amadurecer na fé. É um crescimento espiritual. Porque a fé não é algo que está pronto e acabado. A fé é algo dinâmico. É o aprofundar-se, é o se deixar levar, é a meditação, é a oração profunda. E por isto, antes esse encontrar nesta abertura para Deus, para esta vivência de Deus. O monge Anselmo Grum, ele diz que o reino de Deus começa nas coisas pequenas, né? O poder, ele está no amor e não na fama. Por isso que, se olhamos então para a vida de Santo Antônio, nós vamos compreender o que isto quer significar. Porque o reino de Deus realmente começa nas coisas mais pequenininhas, nas ações que nós fazemos, nas escolhas que nós fazemos. E são essas escolhas que vão ficando cada vez maiores, mostrando a nossa fé. E por isto começa bem pequeno, bem de baixo. E por começar de baixo, diz Anselmo Grum, que é justamente por começar de baixo é que faz com que esta luz ilumina toda a nossa vida, né? Ilumina toda a nossa escuridão. Ou seja, essa luz que é nosso Senhor, e se deixamos essa luz entrar em nossa vida, ela vai iluminar toda a nossa vida. E vai iluminar então as trevas, porque as trevas vão aparecer com a luz. Se iluminamos uma sala escura, as trevas vão aparecer, a escuridão vai aparecer, porque a luz vai iluminar. E aí está justamente o que muitas pessoas não gostam, porque às vezes pode trazer justamente da nossa escuridão, pode trazer justamente de nossas trevas algo que a gente não queria que as outras pessoas soubessem. E por isso nos escondemos da luz. Porque falar da luz é fácil, e às vezes até queremos, mas quando essa luz começa a revelar as nossas ações, que às vezes não são tão boas, não são ações dos filhos da luz, mas às vezes são ações dos filhos das trevas, ou seja, são ações feitas na escuridão, ações erradas, vícios, pecados e até pecados mortais que nós escondemos e as outras pessoas não sabem. Mas a luz vai iluminar tudo isto, vai mostrar tudo isto para as outras pessoas. E Santo Antônio conseguiu fazer com que as pessoas realmente olhassem isto, né? Ou seja, modificando a sua própria vida, deixando esta luz iluminar. Foi isso que ele fez, deixar esta luz, né? Iluminou a sua vida, no seu interior,
e, a partir disto, iluminar as outras pessoas. Então, essa luz que ardia no interior de Santo Antônio é justamente a luz que fez aparecer todas as suas ações. Ações de superior, ele foi superior em vários conventos, foi guardião em vários conventos, na França, ali na Itália também, em vários lugares. E ser superior, às vezes, requer ações fortes, às vezes requer dizer não para certas coisas. E ele fez isso com muita sabedoria, com muito entendimento, com muita discrição, porque a luz fazia com que essas ações aparecessem. E no processo de canonização do nosso querido irmão Santo Antônio, não aparecem essas trevas, porque justamente essas trevas foram iluminadas pela luz do Senhor. Então, meus queridos, vamos deixar esta luz fazer parte da nossa vida e demonstrar todo o nosso amor por nosso Senhor, a nossa vivência, o nosso seguimento ao Senhor. Hoje à tarde estava pensando sobre isto, sobre esta luz. E comecei a olhar a imagem de Santo Antônio, né? E olhando a imagem, estava vendo estas velas, essas velas que estão acesas agora para a celebração. Depois comecei a perceber que as pessoas realmente gostam de acender uma vela perto de Santo Antônio, né? Nós temos ali o velário onde se acende as velas com a outra imagem de Santo Antônio, justamente para deixar esta luz iluminar a nossa vida. Mas o gesto de acender a vela tem que ser também o gesto de acender por dentro. Ou seja, de deixar esta luz invadir a nossa vida, invadir nosso coração e deixar esta luz iluminar todas as nossas ações. Por isso São Paulo nos chama a atenção para sermos filhos da luz. Ou seja, ações que podem ser vistas por todas as pessoas. Ações que nós fazemos não são ações escondidas, mas ações que podem ser vistas por todos, porque é iluminada pela luz. Então, ao acender uma vela a Santo Antônio, estamos acendendo também a nossa vela interior. Estamos acendendo esta luz que está dentro de nós, vencendo essas trevas, vencendo o pecado, vencendo este erro que está em nós. Então, ao acender a sua vela, receba esta graça de vencer o seu pecado. E às vezes até um pecado recorrente, de vencer um erro, que às vezes é até um erro bastante recorrente na sua vida. Mas deixe essa luz vencer isto em você, com a ajuda do nosso irmão Santo Antônio. Paz e bem. E agora, passando nos nossos pedidos,